Olá pessoal, vamos dar continuidade então aos conteúdos sobre o módulo e vamos falar sobre os fatores de risco, começando com os traumas e adversidades na infância, falando sobre o abuso e a negligência. Um dos fatores que mais influenciam os adolescentes e jovens e os tornam mais propensos ao consumo de substâncias ilícitas é o histórico de traumas ou de abuso na infância. Crianças que sofreram maus tratos, foram negligenciados pelos pais ou tiveram uma vida muito difícil, têm uma forte tendência a alimentar esses traumas e a se tornarem revoltadas. E isso faz com que elas busquem outras alternativas para aliviar um sofrimento que elas passaram. E com isso, às vezes por influência de outras pessoas, que às vezes, prova, você vai se sentir melhor. E a pessoa experimenta, vê que realmente foi aquilo que falou, começa a utilizar. Mas depois, com o passar do tempo, vê que não foi aquilo que esperava. Só que aí já é tarde demais. A pessoa já cria uma dependência em cima daquela substância. E isso acontece com muita frequência, infelizmente, de a pessoa passar por alguma situação na vida, um trauma muito grande, e ela buscar outros meios de superar isso, não buscar uma ajuda de outra pessoa. Isso pode ser tanto de drogas ilícitas como de drogas lícitas também, como a bebida, o uso de medicamentos, que a pessoa vai desenvolver uma dependência. Alguns desses indivíduos tornam-se reclusas em si mesmo, não conseguem expor os sentimentos e, à medida que alcançam mais idade, a situação piora ainda mais. Por isso, essas adversidades podem ser consideradas o pilar para o envolvimento precoce com o vício. Então, às vezes, lá no começo da vida da pessoa, ela passou por algo e ela reprimiu isso. E, ok, passei, às vezes não falei para ninguém. Mas conforme você vai crescendo, esse sentimento vai evoluindo também. E é quando usam outros meios para superar aquele sentimento. E nem sempre outras pessoas conseguem visualizar isso com antecedência para poder ajudar, poder intervir quando outras pessoas vai ver, família, amigos, já virou um caso mais complicado. Tem também os casos de distúrbios mentais. A instabilidade psíquica é um dos problemas que motivam as pessoas à procura de drogas, sobretudo os indivíduos em condição social mais vulnerável, como os moradores de rua, tendem a buscar nessas substâncias o alívio para o sofrimento. Como falou ali no caso do morador de rua, é um meio mais acessível para ele conseguir aliviar aquele
sentimento que ele tem. Mas, em relação aos distúrbios mentais, temos também o abuso de medicamentos, onde eu tenho uma ansiedade, eu tenho algum tipo de sentimento assim que eu sozinha não consigo controlar, eu tomo um medicamento. Mas, com o passar do tempo, eu não consigo mais aquele efeito. Eu tenho de volta aquelas mesmas sensações. Eu quero aumentar a dose. Nem sempre a pessoa vai e busca uma ajuda médica. Faz essa dosagem por conta própria. Vai aumentando as doses. Quando a pessoa vai ver, ela teve uma overdose por conta desse abuso de medicamentos. Então, não é somente uma preocupação com drogas ilícitas. Temos também que nos preocupar com o abuso de drogas lícitas. Porém, mesmo entre as classes mais privilegiadas, há pessoas com doenças mentais ou emocionais que levam ao abuso de entorpecentes. O maior perigo é que a associação entre drogas e doenças mentais gera um ciclo vicioso. A doença é vista como causa e também como consequência das drogas na vida desses sujeitos. Tanto a pessoa pode procurar a droga para solucionar uma doença mental, para se sentir melhor, como o uso excessivo de drogas pode desenvolver uma doença mental. Então, são dois lados diferentes, assim, que a pessoa deve se preocupar. Muitas pessoas acabam irreconhecíveis, vamos dizer assim, em uma análise mental, depois que tiveram esse abuso de drogas. Então, analisando uma consequência que elas podem fazer na vida da pessoa. Temos também a pobreza, onde o livre acesso às drogas ocorre em todos os lugares e expõe a sociedade ao risco dos impactos negativos resultantes desses problemas. Entretanto, nas regiões habitadas por pessoas menos favorecidas, a disseminação desse hábito é bem maior. Outras questões de ordem estrutural, como a fome, o desemprego e a falta de estrutura familiar, também contribuem para piorar a situação. O desequilíbrio emocional também estimula a adesão ao vício, condição que pode gerar quadros de violência e de agressividade. Então, a pobreza onde a pessoa está em um meio que às vezes já tem toda a parte do tráfico, lá na região onde ela vive, às vezes vê uma oportunidade ou de gerar algum tipo de renda que pode acontecer, ou por conta dos problemas mesmo que ela tem na vida, ela procura alternativas para solucionar os seus problemas pessoais. E acaba se envolvendo nesse mundo. Então, essa área, assim, essa parte da sociedade acaba sendo mais exposto, porque nem sempre ela consegue escapar desses lugares.
que é fácil a gente pegar e orientar, mas às vezes tá lá na porta da sua casa. Então é algo mais difícil de eliminar. Então isso é muito comum e principalmente no nosso país. Infelizmente, temos muitos casos e isso é um problema, como foi dito também, nos países em desenvolvimento. Então, vamos dar continuidade a esses conteúdos nos próximos vídeos. Ok, pessoal? Então, até mais, gente, e tchau, tchau!